Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombos. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia. O Evangelho de hoje nos conduz ao coração de uma das passagens mais fortes e provocadoras de todo o Evangelho de São Marcos. Jesus entra em Jerusalém, contempla o templo, amaldiçoa a figueira estéril e purifica a casa de Deus. Não se trata apenas de acontecimentos isolados. Muito pelo contrário. Tudo aqui possui um profundo significado espiritual que também fortalece a nossa vida cristã. O Senhor entra em Jerusalém como rei humilde, mas também como juiz divino. Ele olha para o templo e vê algo muito além das paredes e dos ritos exteriores. Jesus contempla o coração espiritual do povo. E aquilo que ele encontra é uma religião cheia de folhas, mas sem frutos. A figueira é o primeiro grande símbolo desta passagem. De longe, ela parecia viva, bonita, promissora. Tinha folhas abundantes. Contudo, quando Jesus se aproxima, encontra apenas aparência, mas não havia frutos. Quantas vezes também nossa vida espiritual corre esse mesmo risco? Podemos possuir folhas religiosas, participar das celebrações, usar símbolos da fé, conhecer orações, falar de Deus, inclusive, mas no íntimo falta conversão verdadeira. O Senhor não procura apenas aparência de santidade, Ele procura frutos. Os frutos que Deus espera não são extraordinários aos olhos do mundo, são os frutos do amor, da misericórdia, da pureza do coração, da fidelidade, da humildade, do perdão, da justiça.
e da caridade concreta. Uma fé sem frutos torna-se uma vida estéril. Talvez o maior perigo espiritual não seja o pecado escandaloso, mas a acomodação religiosa. O coração acostuma-se às coisas sagradas, mas perde o fervor. A pessoa continua próxima da religião exteriormente, porém distante de Deus interiormente. A figueira cheia de folhas representa exatamente isso: muita aparência, pouca verdade. Depois Jesus entra no templo e realiza um gesto impressionante. Derruba as mesas dos cambistas e expulsa os vendedores. Muitos imaginam apenas um Jesus manso e silencioso, mas aqui contemplamos o zelo ardente do Filho de Deus pela santidade da casa do Pai. Cristo cita o profeta Isaías: "Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." O problema não era simplesmente vender objetos do templo. O problema era que o coração do culto havia sido corrompido. O espaço que deveria conduzir a oração tornou-se lugar de interesses humanos. E aqui está uma palavra muito séria para nós. O templo hoje não é apenas um edifício. Pelo batismo, cada um de nós tornou-se templo do Espírito Santo. Portanto, Jesus deseja purificar também o nosso interior. Há mesas que precisam ser derrubadas dentro de nós. Há comércios espirituais escondidos no coração humano. Às vezes buscamos Deus apenas por interesse, apenas quando precisamos de alguma coisa. Às vezes transformamos a religião em aparência social, em busca de reconhecimento ou em mero hábito vazio. Jesus entra hoje no templo do nosso coração para expulsar tudo aquilo que ocupa o lugar dele. Talvez existam em nós os vendedores do orgulho, os cambistas da vaidade, os comerciantes da falta de perdão, os negociantes da indiferença espiritual. O Senhor quer restaurar em nós a verdadeira casa de oração. Vivemos numa época marcada pela superficialidade. O mundo ensina a parecer, mas não a ser. As redes sociais frequentemente incentivam uma vida construída sobre imagens e aparências, porém distante de Deus. Não existem máscaras. Jesus aproxima-se da figueira não para admirar suas folhas, mas para procurar frutos. Também hoje Jesus se aproxima de nós. Ele quer o fruto da paciência dentro da família, o fruto da honestidade no trabalho, o fruto da castidade, o fruto da fidelidade matrimonial, o fruto da oração perseverante, o fruto da caridade para com os pobres, o fruto do perdão sincero. E aqui o Evangelho coloca e toca numa das dimensões mais difíceis da vida cristã: o perdão. Jesus afirma: "Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém." Isso significa que não existe oração autêntica sem reconciliação interior. O rancor endurece o coração e seca a alma. Uma pessoa pode rezar muito exteriormente, mas se alimenta ódio continuamente, sua vida espiritual vai se tornando estéril, como a figueira do Evangelho. Perdoar não significa negar a dor sofrida. Também não significa aprovar o mal. Perdoar é entregar a justiça nas mãos de Deus e não permitir que o ressentimento destrua o próprio coração. Somente um coração reconciliado consegue produzir frutos duradouros. Depois de tudo isso, Jesus fala sobre a fé. Tende fé em Deus, uma fé capaz de mover montanhas. As montanhas representam tudo aquilo que parece impossível: vícios antigos, feridas profundas, crises familiares, pecados repetidos, desânimo espiritual. Humanamente, muitas vezes sentimos que não conseguiremos mudar, mas Cristo nos recorda que a verdadeira transformação não nasce apenas do esforço humano, nasce da confiança em Deus. A santidade não é obra de nossa força, mas da graça divina acolhida com humildade.
Irmãos e irmãs, este Evangelho é um convite urgente à autenticidade espiritual. Deus não quer apenas folhas religiosas em nossas vidas. Ele deseja frutos verdadeiros. Talvez hoje precisemos permitir que Jesus entre mais profundamente em nosso coração. Talvez existam áreas da nossa vida que ainda não entregamos totalmente ao Senhor. Talvez haja espaços interiores que precisam ser purificados. Não tenhamos medo da ação de Cristo. Quando Jesus derruba as mesas do templo, não faz para destruir, mas para restaurar. Ele purifica porque ama, ele corrige porque deseja salvar. O Evangelho de hoje nos chama a abandonar uma fé superficial e viver uma espiritualidade verdadeira, fecunda e transformadora. Que nossa vida não seja uma figueira estéril, cheia de apenas folhas exteriores, que sejam árvores fecundas no jardim de Deus. Que nossas palavras produzam paz, que nossas atitudes produzam amor, que nossa oração produza santidade, que nosso coração produza misericórdia. E então, quando Cristo se aproximar de nós, encontrará não apenas aparência religiosa, mas frutos abundantes de vida eterna. Assim seja. Amém. Rezemos assim. Senhor Jesus, entra no templo do nosso coração e purifica tudo aquilo que nos afasta de Ti. Arranca de nós a esterilidade espiritual, a hipocrisia, o orgulho e a falta de amor. Faz-nos produzir frutos de santidade, de misericórdia e de verdadeira conversão. Dá-nos uma fé firme, uma oração sincera e um coração capaz de perdoar. Que nossa vida glorifique o Pai e testemunhe Tua presença no mundo. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.